Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui Felipe Ilha, mais um episódio do No Rollers Podcast. Hoje, olha aí, conseguimos até uma televisão, então vai ter novidade por aí. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre arte marcial. Tô aqui com o Stefano Correia, um competidor e professor daqui da Sancepé, que agora está trabalhando na Academia Prevenifit. E gostaria que você se apresentasse aí para a gurizada que não te conhece. E aí, boa noite, pessoal. Meu nome é Stefano Correia, sou aqui de São Cepé. Estou trabalhando com o Felipe agora, nesse ano aí, fazendo essa parceria aí. Espero que dê certo e muito obrigado pelo convite aí. A parceria já está dando certo, né? A gente vai começar falando sobre o Jiu-Jitsu Kids, para tanto o Baby quanto o Kids ali, das crianças, né? Sim. E com a metodologia que tu usa, e depois a gente vai evoluindo para o Jiu-Jitsu adulto, condicionamento físico, defesa pessoal. E me diz uma coisa, tu é um cara que veio, na verdade, da dança. Tu dançou bastante, a tua arte era outra. Isso, minha arte era outra. Eu danço desde os 4 anos, né, Felipe? Danço desde os 4 anos, comecei no Calhandra, depois fui pro Honda, onde fiquei desde os meus 9 anos dançando no Honda até os meus 22 anos. Então, a dança dá uma coordenação motora muito grande, né? Tanto com a coordenação motora que eu consegui trazer para o jiu-jitsu, né? E até ter a mesma confiança. Ter a mesma confiança que a dança te dá. Tu vai numa apresentação, tu tem que dançar para várias pessoas. A gente participava do Enarte. E isso eu consegui trazer um pouco para o jiu-jitsu também, até para dar aula, né? Tu dar aula é meio que teatral, né? Tu tem que demonstrar ali, falar, mexer com as mãos, mostrar as posições. E isso também, né? O jiu-jitsu já disse, é uma arte marcial, né? Sim, e tu tem que prender a atenção do aluno, ter uma didática legal para conseguir transmitir o conhecimento que tu tem e não se tornar também uma aula muito monótona, muito chata. Que essa sempre foi a minha dificuldade. Eu também dei aula de arte marcial, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande de trabalhar com crianças. Sim. E eu vejo que de todas as pessoas que eu conheço, assim, e conheço pessoas muito boas que dão aula de arte marcial em diversas modalidades, mas eu notei algo diferente em ti, e por isso que te convidei para trabalhar comigo. Sim. Eu gosto de pessoas boas trabalhando comigo, mas eu notei alguma coisa diferente. O que tu acha que é que tu tem, assim, paciência, dom, o que tu tem para... O que tu gosta da aula para criança também? Como é que tu explica, assim, essa vocação? Na verdade, eu acredito que meu diferencial, porque eu sou o segundo irmão mais velho, né? Só depois de mim só tem minha irmã, que é mais velha que eu, e o restante é tudo mais novo que eu. Então, tipo, eu tenho 6 irmãos. E na minha família, quando minha mãe saía para trabalhar, eu ficava eu e mais 4 irmãos, né? Só uma que ainda não tinha nascido. E eu ficava brincando com eles. E a brincadeira era a luta, né? Tipo, eu treinava taekwondo, né? Taekwondo. E aí, então, eu treinava com eles, entende? Então, eu brincando. Foi aí que eu trouxe isso, né, pra minha vida. Tanto que até hoje, eu sempre, tipo, tive facilidade para lidar com criança. E eu acredito que o principal é isso, né? Os meus irmãos tiveram uma grande influência, né? E quando tu começou com o taekwondo, quanto tempo tu ficou? O taekwondo foi breve, né? Foi breve, eu me lembro que eu estava na 5ª série, no ensino fundamental. E aí, um dia minha mãe falou, olha, tu vai fazer taekwondo, mas eu morava com meu avô, né? E ela, pra me presentear, porque ela sabia que eu gostava, na época, Dragon Ball Z, quem é que não olhou Dragon Ball Z? Ela falou, tu gosta, então eu vou te botar no taekwondo. Então, fui pro taekwondo e ali eu comecei a aprender a me defender. E no colégio, no meu tempo, pelo menos, não tinha bullying. Não existia o bullying, era assim, a regra do mais forte. E agora eu sei me defender. E aí eu comecei a me defender e meu avô, não tá dando certo. Tive a minha primeira convocação, graças ao taekwondo. E aí, acabou o taekwondo. Tu não seguiu os ensinamentos, não disciplina. Não segui o taekwondo. Não segui o ensinamento, mas foi aí que eu comecei, né? Até o jiu-jitsu eu comecei tarde, né? Comecei o jiu-jitsu com 19 anos. E eu me lembro até hoje, até quero agradecer ele se ele ver esse vídeo aí, ver essa live depois. O Pablo Schmidt, um grande amigo meu, amigo da infância, ele falou, tô treinando jiu-jitsu. Só que na nossa época, quando nós era novo, não existia jiu-jitsu São Cepé. E aí em 2012 eu passei na faculdade para engenharia civil e falei pro Pablinho, vou treinar, mas agora eu vou treinar em Santa Maria. Né? Falei para ele, vou treinar em Santa Maria. Aí fui em Santa Maria, me lembro que a minha aula começou
Na segunda chamada, em agosto de 2012, segunda-feira eu fui na aula, segunda-feira de tardezinha eu fui na academia de jiu-jitsu, e aí lá eu encontrei meu professor, hoje ele é meu professor, mas na época ele era recepcionista, o Matheus Barney, e eu fui treinar na academia do Capincho. Na época era Sul Jiu-Jitsu. E ali comecei a treinar jiu-jitsu, né? Me apaixonei pelo esporte, que é um esporte totalmente diferente, né? Tipo, é um esporte que tu aprende, né, a respeitar o tatame, a respeitar o teu colega, a respeitar o mais velho, né? Porque o jiu-jitsu tem uma democracia, né? O jiu-jitsu, a gente divide por faixas, né? Tu sabe, a gente divide por faixa. Então, eu sou faixa branca, mas tinha rapazes ali, tinha o Tererê, tinha o João, tinha o Estuardo, tinha o Pedro, eles eram mais velhos que eu no jiu-jitsu, mas eu era mais velho da idade que eles, mas mesmo assim eu tinha que respeitar eles, eu tinha que estar atrás da fila. Então, eu acho que esse é um dos principais presentes do esporte nos traz, né? A humildade. Sim. Tu, A hierarquia, né? mas Tem uma tu vai hierarquia entrar. dentro de Sim. toda arte marcial, tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Tu é empresário, tu vai entrar lá e tu vai ter teu lugar na fila, né? Não interessa, tu Não é interessa empresário, quem tu é. bem-sucedido, tu vai ter outro lugar na fila. Então, um dos grandes presentes que o jiu-jitsu nos traz é a humildade. E aí comecei a treinar no jiu-jitsu ali com o Capincho, né? Que é o meu grande mestre. Tipo, graças a ele eu tô dando aula hoje. Campeão mundial. Campeão mundial, né? Reconhecido hoje, dá aula na Austrália, né? Com todo o conhecimento que tem, conseguiu chegar lá. Então comecei a treinar jiu-jitsu. E eu fazia engenharia civil e no final do dia eu ia treinar jiu-jitsu. Aí ia pra aula e ia treinar jiu-jitsu. Um dia, passando o tempo ali, 1 ano, 2 anos de treino, eu comecei a ficar um melhorzinho no jiu-jitsu. E comecei a praticar mais. E aí eu comecei a ver que aquele era o meu amor, aquele era a minha paixão. E aí eu comecei a matar a aula para ir treinar jiu-jitsu de manhã e de noite. Então eu treinava em 2 turnos. Treinava às 11, que era o treino dos competidores, e treinava às 19, que era o treino mais comercial, né? E aí eu fiz amizade até com a Mel. A Mel hoje foi campeã mundial. Esse ano ela foi medalhista no campeonato mundial. Campeonato mundial da IBJJF, é o maior título do nosso esporte. E eu ia fazer drill com ela, né? Na época eu nem imaginei onde ela ia chegar. E ela me convidava, e aquele tempo para mim foi de muito aprendizado. E ali eu comecei a caminhar mais ainda pro lado do jiu-jitsu, né? E A Mel ainda tá na drill? Não, hoje a Mel é Aliança, né? Mel Aham. treina na Aliança, ela mora hoje em San Diego, na Califórnia. Ela foi pro exterior. Tá nos Porque Estados Unidos. uma das características que tem o jiu-jitsu é uma exportação de faixa preta, né? Sim. O jiu-jitsu brasileiro é um esporte, veio do Japão, o jiu-jitsu, né? Isso veio do Japão. E aqui ele foi, digamos, abrasileirado e parece que ficou mais eficiente. Sim. Ficando mais eficiente, ele é usado hoje no MMA, e quem pisar no octógono e não souber jiu-jitsu. É, verdade, Não. verdade. Até ali, continuando ali, Felipe, até a história, até quero chegar até a minha faixa azul, né? Aham. Na faixa azul, eu comecei a treinar e teve um dia que eu tive um problema familiar, né? Tive um problema de saúde. E essa história eu sempre conto, porque essa história com certeza foi um marco e fez a gente chegar até esse momento aqui de eu estar dando aula, de nós estar nessa sociedade. Eu tive um problema familiar onde eu era universitário, e universitário todo mundo sabe, a maior parte, quem financia os estudantes são os pais, né? Na minha época era minha avó e meu pai. E eu mandei uma mensagem pro meu professor, o Capincho, falei: Capincho, aconteceu determinado assunto aqui, eu vou ter que, esse mês, vou ter que atrasar a mensalidade. Falei para ele. E ele: por que vai ter que atrasar a mensalidade? Não. Falei: minha avó tá doente e tal, então agora ela não vai poder me ajudar. E na época eu tinha 22 anos, e ele me disse: Stefano, que idade tu tem? E eu: 22. Então, eu saí de casa com 17 anos, saí de casa com 15 anos, e desde então eu nunca pedi nada pra minha mãe. Comprei minha motinho, que ele tinha uma bis, vim trabalhar, fui dar aula, né? E eu passei a ajudar ela. Então agora esse período não é da tua avó te ajudar mais. Já era pra ti estar te ajudando ela, porque agora tu é um homem. Ele me falou isso e ele me tocou. Daí tipo, eu pensei: pá, nunca trazia a mensalidade, né? Qual é o problema de eu, um mês eu atrasar, né? Daí ele falou bem assim: tu quer trabalhar? Vem aqui na academia. Aí eu: como é que eu vou trabalhar se eu sou estudante, né? Aí vem aqui na academia. Aí ele ligou pro Landerson na época, um colega nosso de treino, e o Landerson tinha uma empresa de segurança. Landerson, esse aqui é o Stefano, faixa azul. Tu tem um emprego de segurança para ele na Balari ali? Agora a Balari não existe mais, né? Mas antigamente é a Balari.
Daí ele, pá, Capincho, as festas estão paradas. Daí eu, ufa, não vou pra festa de noite, né? E aí, no outro dia ele me mandou mensagem, Stefano, amanhã tu vem aqui de kimono porque tu vai passar a dar aula para as crianças. E eu não tinha experiência com criança, né? Só com os irmãos. Uhum. E ele me falou, tu vai dar aula para as crianças. Tu não vai pagar mensalidade, vou te dar um dinheiro, vou te dar um kimono para te trabalhar, mas de graça eu não vou te dar. De graça não. Tu vai ter que aprender a valorizar isso aqui. E ali eu comecei a dar aula, passando o tempo, né? Fui aprendendo aquilo, fui dando aula em outras academias para criança. E hoje, né, com o tempo olhando para trás, eu vejo que ali ele podia ter me dado peixe, né? Seria mais cômodo, pega aqui. Mas e aí? Ele não teria me ensinado nada com aquilo. Esse é o grande exemplo, os grandes ensinamentos da arte marcial. Sim. A gente tem muita filosofia dentro da arte marcial. Nós tínhamos muito, assim, uma questão que sempre me rodeou a cabeça, e sempre quando eu passava por alguma turbulência, assim, ó, a gente tem espírito indomável. Sim. Esse é da arte marcial. A gente é invencível. Se a gente quer, assim, ó, a gente vai lá e vai persistir e vai tentar fazer, a menos que a gente não queira mais. Sim. Mas vendo que parece que tu queria bastante isso. Sim. E aí tu teve muita dificuldade até conseguir, né, chegar num nível de ter bastante alunos, de pensar em abrir mais turmas, de pensar em formar novos professores para trabalhar junto com a gente ali, junto contigo também, né? Então, nessa época aí, eu comecei a ver que é o que eu queria, né? Uhum. Quero ver o que eu queria era o jiu-jitsu, né? Ali comecei a dar aula para as crianças, eu vi, não, olha aqui, eu posso trabalhar com isso, eu levo jeito para isso, então é isso que eu quero. E vamos ver então o depoimento dos pais que mandaram para nós aí. Ver o que eles acham dos filhos deles estarem praticando. Vou pedir pro Marcelo colocar aí o vídeo do Patrick, policial, que é mais hierarquia e disciplina do que na Brigada Militar. Sim. Ele é um faixa preta de taekwondo, ele não disse isso, mas ele é um faixa preta de taekwondo, um cara muito agressivo, um cara que sempre ia pra cima. Ele não... Taekwondo é muito do contra-ataque, ele gostava de atacar. Sim. Então vamos botar o vídeo aí do... Bom, vou falar um pouquinho da importância do jiu-jitsu pro meu filho, Joaquim. O quanto ele mudou depois que começou a praticar o jiu-jitsu. Hoje ele tem confiança nele mesmo, então ele aprendeu a ter autoconfiança. Ele consegue chegar num local hoje e desenvolver um assunto com outra criança, ele puxando o assunto, né? Antigamente ele já era mais reservado, a coordenação motora dele melhorou bastante, né? Depois que entrou pro jiu-jitsu, né? As amizades que ele fez na academia também foi uma coisa muito legal, muito bacana, né? Então o esporte ele acaba sendo um detalhe a partir do momento que tu vê que o teu filho começa a desenvolver outros sentidos, né? Tipo essa parte da autoconfiança, da coordenação motora. E eu acredito muito que um bom profissional, um bom instrutor contribui e muito nesse desenvolvimento, né? E eu acredito que o Stefano é esse profissional, entendeu? Porque quando a gente vai assistir, a gente consegue ver que ele não tá ali por uma obrigação, ele tá ali fazendo o que ele gosta, ele tá passando o conhecimento que ele tem para outras crianças, tá formando um caráter dos nossos filhos. Então eu confio extremamente no professor do meu filho, no Stefano, e eu sinto uma segurança enorme quando meu filho está em cima do tatame. Então eu quero dizer que é muito bacana e estou muito feliz com o resultado. Tá? Um abração. Pois é isso aí, né? Então, ele era da arte marcial, matriculou o filho, e só que a gente tem aí um universo de pessoas muito grande que nunca tiveram contato com arte marcial. Alguns dizem, mas o jiu-jitsu é agarramento, mas o jiu-jitsu é de gente que briga. O que tu diz para essas pessoas aí que
Esse é um preconceito que existe, né, Felipe? Mas quando tu passa a ser um praticante sério, né? Porque a gente sabe hoje o quanto tem pessoas que são enganadores, que não fazem um trabalho realmente sério, né? O que o jiu-jitsu realmente nos traz é qualidade de vida, né? Saúde, bem-estar, né? Tu vê, hoje em dia, eu treino jiu-jitsu, mas depois que eu comecei a trabalhar com crianças, até eu parei de ingerir bebida alcoólica, né? Por quê? Porque o pai que me vê na rua, a criança que me vê na rua, eu tô sendo um exemplo para ele, né? Quando a criança me vê tomando uma cerveja, é normal tomar uma cervejinha. Eu não sou bom exemplo. Não, eu ainda bem que eu não dou aula para criança. Mas eu me coloquei essa regra, né? Para ser um bom exemplo. Claro. Entende? O pai, quando leva um filho pro jiu-jitsu, ele tá confiando totalmente em ti, né? Então, quando a criança se inscreve no jiu-jitsu, né? Ali na academia, ali eu trabalho com... A gente faz graduação 3 vezes ao ano. Agora a gente fez a nossa primeira graduação na academia. Mas dentro disso, eu cobro deles. Eu cobro a frequência, né? Eu cobro a atenção deles na aula. Eu cobro a disciplina, né? Eu cobro o respeito com o próximo, com o colega, né? Porque a gente sabe como tem hoje em dia o bullying, que é uma coisa muito forte. Tu chegar no jiu-jitsu e falar... Eu falo para as crianças assim, ó. Criança, tu faz jiu-jitsu aqui, mas tu faz jiu-jitsu na escola também. Da mesma forma que tu se porta aqui, tu se porta na escola, tu se porta em casa com teus pais, né? Se teu pai falou não, é não. Né? No jiu-jitsu a gente aprende também muito a esperar a hora. Eu estou mostrando a posição, as crianças têm que ficar sentadas esperando a vez deles, né? Vou chamar um por um. Pedro, tu faz. Ou Joaquim, tu faz. Então eles têm que saber esperar, né? E isso, as crianças hoje em dia, a gente viveu uma pandemia, isso gerou uma ansiedade muito grande nas crianças. Então acarretou nessa ansiedade. Então eles não querem esperar. Mas ali no jiu-jitsu, aquela hora ali, eles têm que esperar. Professor, e a brincadeira? Tem um momento de brincadeira. Eu brinco com eles. Todas as aulas, a maior parte das aulas tem brincadeira, né? Mas eles têm que saber esperar o momento da brincadeira. Ó, o momento da brincadeira vai ser nos 10 minutos finais da aula. Assim que a gente trabalha, então vocês vão ter que fazer a posição, fazer o aquecimento, e agora sim é a hora da brincadeira, né? Então agora eu também trabalho com graduação, né? Cada grau, eu dou grau colorido para eles. Cada grau tem um significado, né? Ó, hoje tu foi atento na aula, então tu merece esse grau. Vou lá do grau vermelho para eles. Eles adoram, né? E isso, eu acho que esse estímulo que eu dou para eles de, olha, vamos aqui, que tu fazendo isso, tu vai chegar aqui, né? É assim na vida. Leva a sério, faz o que tem que ser feito, que lá no final a recompensa vem, né? Assim como o teu trabalho, tu começou o teu podcast agora esse ano, fazendo esse trabalho que tá fazendo, lá na frente, com certeza, o teu público vai aumentar, com certeza as coisas vão passar a dar certo para ti. E isso o jiu-jitsu ensina. Tu entra faixa branca, tu só tem que fazer o quê? Ir treinar, e não morrer, que tu vai chegar na faixa preta. É isso aí. Entendeu? Se tu fizer tudo certo, tu vai chegar lá, entendeu? Então esse é um grande ensinamento do jiu-jitsu. Faz a coisa certa, anda na linha que tu vai chegar, tu vai alcançar tudo que tu quer. E assim, se tu conseguir transferir isso para tua vida, né, esse ensinamento que a arte marcial traz, da humildade, do respeito ao próximo, não tem como tu não conseguir ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer área que for. Eu escolhi o jiu-jitsu, eu tô trilhando um caminho, né? Quando eu comecei, eu tive um aluno que ele falou assim, Stefano, eu quero treinar contigo, eu vou pagar a aula particular para te poder comprar o tatame. Ele me deu esse presente, Daniel, hoje ele mora em Porto Alegre, e eu tinha um aluno. Hoje tu vê o nosso resultado, né? Hoje, é uma cidade pequena, mas olha onde eu cheguei, de um aluno para onde nós estamos agora. Foi o quê? Foi o meu trabalho, né? Com certeza. Foi caminhando certo, foi indo, foi sendo frequente, foi respeitando o próximo, foi respeitando o meu momento. E isso eu aprendi com jiu-jitsu, aprendi com o meu professor Capincho, aprendo todo dia com o meu professor Matheus, o Barney, né? Então o jiu-jitsu só tem coisas positivas a trazer para a vida da pessoa. Eu vou fazer um parênteses no que tu falou agora na questão do bullying, né? Como a gente resolvia as coisas antigamente, né? Vamos botar em... Eu trouxe aqui, se eu achar onde é que tá aqui. Isso daqui é os meus certificados lá de... Nasceu em que ano? 1993. Tá, em 93. Deixa eu achar aqui. Então eu vou achar um pra ti aqui. Esse aqui já é mais velho que tu, mas não é o primeiro ainda, tá? Eita. Cara, olha aqui. E tu falou agora uma baita diferença.
Tá aqui, ó. Esse aqui foi o meu primeiro, ó. Esse daqui foi em 7 de dezembro de 1991. E Olha, tá amarelado. tem história. Né? Tu vê assim, ó, quando a gente começava a arte marcial, isso aí no colégio era uma coisa... Eu não sei como que a gente saiu daquele Romará sem um monte de osso quebrado. Porque como a gente gostava de lutinha. Sim. Então era Jaspion, Jiraiya, não sei o que, papapá. E aqueles horror de super-herói da televisão, uns batendo nos outros, e a gente era, eu quero entrar no taekwondo pra isso aí. E, na verdade, era, às vezes, para se defender do bullying, né? Sim. Então, a gente entrava lá para se defender do bullying. Se alguém vier ali, me bateu, isso e aquilo, eu vou usar o taekwondo para me defender. E a gente era, assim, bem doutrinado. Meu professor, aqui tá o primeiro aqui, ó, o professor Gedeone Figueiredo, ele era um militar, era um regime militar aquilo lá. Ele tinha assim, tirou, kini, taekwondo, sorte, senhores, pá, e era um treinamento bem pesado, assim, era muito defesa pessoal. E porque era a época, né? Tu vê só o UFC veio em 97, veio muito depois. 93. Não, sim, mas que a gente conseguiu alugar aqui nas locadoras, aqui foi bem depois, né? Sim. E aí, nessa época aí, 97, aí eu já tava ali na Vermelha Preta, no taekwondo, saí de 91 a 97, né? E como mudou hoje, assim, ó, tu vê, eu vendo um professor de hoje, um professor agora, e isso parece uma evolução da arte marcial, que o aluno vai lá para aprender a não fazer bullying com o colega. Sim, mudou. Mudou. Porque a gente ia lá para não sofrer bullying. Sim. Entendeu? Olha, se alguém quiser bater em ti, se alguém quer fazer uma coisa. E aquilo era a defesa pessoal do início ao fim, e era muito luta. E embora tem regras, taekwondo tem regras, mas a gente treinava muito no rules. Sem regras. Principalmente ali, 97, 98, já quando eu tava no final ali, quase pegando a preta, que começou assim aquela... assim, a gente vê nas locadoras ali, a gente fazia muito no rules. Sim. Mas mudou bastante, né? Mudou bastante. E agora eu vou pedir aí pro Marcelo colocar aí o vídeo da Priscila. Jiu-jitsu para essa ferinha aqui foi algo assim que ele escolheu. Eu costumo brincar com ele, né, filho? Que foi amor à primeira vista, foi um esporte que ele escolheu e foi. Hoje a gente não precisa dizer pro Davi, Davi tem jiu-jitsu hoje, ele sabe, vai lá, arruma as coisinhas dele e tá pronto para ir, né? Mas o que a gente nota? Que o jiu-jitsu é muito mais que uma arte marcial, o jiu-jitsu ele é disciplina, responsabilidade, né, filho? Organização. Então, você vê que o jiu-jitsu também se trata isso muito como mais do que arte marcial, faz parte, sempre foi, na verdade sempre foi, a gente tinha lá coordenação motora, disciplina, eu até acho que a gente tinha muito mais a noção de hierarquia naquela época do que hoje em dia. Sabe, hoje em dia a gente tem certa dificuldade, e essa é a minha maior dificuldade como professor de arte marcial. Eu nunca vou conseguir viver da arte marcial, porque eu simplesmente não tive, não tenho essa paciência de, chegar para o aluno e dizer assim, não pisa aí de chinelo em cima do tatame, ou não faça tal coisa. Eu acho que aquilo já é uma premissa que vem e que eu preciso falar somente uma vez, e que tá tudo certo, e que quando eu cobro a execução de alguma coisa, não tem noção do que eu me controlo nas aulas para não explodir. Sabe? Eu cobro demais, mas as pessoas não estão lá pelo mesmo motivo que eu fui para arte marcial. Eu sempre enxergo assim que as pessoas elas vão lá para aprender a se defender na rua, para uma situação de perigo ela saber o que fazer, para uma situação de adrenalina. Então o meu treinamento às vezes ele é mais intenso, ou quando não é assim, para mim, para eu sair disso daí, eu tenho que dar aula para competição. Olha, a gente vai na competição, a gente tem esse objetivo aqui. Quando é um objetivo
mais de desenvolver um espírito no aluno, de disciplina, eu simplesmente eu falho miseravelmente. Então, por isso que assim, ó, eu adoro, por isso que eu te convidei lá para te completar aí, né? Acredito assim, Felipe, a forma que a arte marcial foi vendida, ela evoluiu, né? Se for ver no início lá, quando o Hélio Gracie, o Carlos Gracie, os filhos deles estavam difundindo a arte, a forma deles vender a arte era realmente essa aqui, ó, que tu me mostrou. Sim. Era realmente o mais forte quanto o mais fraco. O jiu-jitsu diz, é arte suave. Então eles encontraram a forma perfeita de uma pessoa mais fraca ganhar uma pessoa mais forte. E ali, se eles vendo que aquilo deu certo, eles foram vendendo, né? Até chegar o UFC, nos anos 90 ali, quando chegou o UFC, que o Rorion Gracie teve a ideia de lançar o UFC, chamou o irmão dele, um dos mais fracos na época, eles falavam, para mostrar, ó, o jiu-jitsu realmente é a arte mais forte e nós vamos provar aqui. Então, aí começou a vender essa forma do casca grossa, do pitbull. Os lutadores de jiu-jitsu andam com pitbull na rua, faixa preta no pescoço do cachorro, entendeu? Uma forma mais truculenta do esporte. E o esporte foi evoluindo. Quando eu entrei no esporte, era 2012, já tinha passado muito tempo. Mas mesmo assim ainda tinha isso, né? Eu até esse dia estava comentando com um amigo que a primeira vez que eu sentei na mesa para almoçar com o meu professor de jiu-jitsu, faixa preta, eu imagino, para mim, tô com um capicho, tô com um mestre aqui na mesa, tô almoçando com ele. Eu cheguei, sabe, nós saía do treino para almoçar e os faixa branca ficavam lá atrás. Aí tinha os graduados, lá a faixa marrom e preta almoçavam junto. E essa evolução do esporte nos trouxe até esse momento. Porque hoje até o jiu-jitsu tem meio que como é que se diz, a brincadeira com faixa branca. Faixa branca e tal, mas hoje em dia acabou. Antigamente o faixa branca realmente não falava. Eu me lembro quando eu fui treinar o primeiro treino das 11 horas, que eu fui o treino da competição, não existia bom senso. Era o lugar ali, ó, o mais forte sobrevive. Entendeu? Tu quer treinar aqui, tu vai ter que aguentar isso aqui. Hoje não existe mais isso, porque agora tem a aula de fundamentos, treino específico para faixa branca, tem toda uma metodologia. Nós, que somos uma filial da DRIL aqui de Santa Maria, da DRIL de Porto Alegre, nós temos a metodologia de ensino. Então tem toda a lista que o faixa azul precisa saber, toda a lista que o faixa roxa precisa saber, o faixa branca. Então ficou mais fácil. Hoje, então, faixa branca, treina com faixa branca, né? Vai mais devagar, né? A gente explica. Antes a gente não explicava. O cara, ó, eu me lembro, tu chegar nas costas, um faixa roxa chegou nas tuas costas, antigamente ele te finalizava. Agora um faixa roxa, um faixa marrom faz o quê? Ó, tu tem que fazer assim para sair, é assim que tu sai. Então o esporte foi cada vez mais trazendo esse lado para crescer. Porque imagina, só competidor vai treinar. Como é que a academia vai dar certo? Não tem como. Aqui na academia a gente tem um exemplo. Eu faço assim, ó, tu vai ficar um mês, só vai fazer posição. Tu fechou um mês, nas próximas 2 semanas, tu vai fazer o rolo específico. O que é o rolo específico? É um fragmento do rolo. Exemplo, no futebol, tu só vai bater o pênalti, tu não vai jogar o jogo. Tu só vai bater o pênalti. A mesma coisa eu faço aqui. Deu 1 mês e meio, agora tu vai começar a rolar. Mas tu vai rolar com o mais velho, que ele tem o bom senso. O faixa branca, claro que todo mundo tem o bom senso, sabe que tem que trabalhar no outro dia, mas ele ainda não tem esse cuidado, esse polimento de entender a força que tem, né? Com o tempo tu vai diminuindo essa força, mas no início tu faz ainda muita força, né? Então eu não boto faixa branca com faixa branca rolar, né? Então foi esse o motivo, né? Essa evolução. Os grandes empresários do jiu-jitsu viram, olha, se nós continuar, só nós aqui, só nós 10, vamos botar eu, o Felipe e o Cabelo, nós vamos nos matar aqui treinando. Como que vai crescer? Vai só nós 3. Chegou um faixa branca novo. Ele veio aqui, tomou uma ruim. Ele vai voltar amanhã? Tu acha que ele volta amanhã? Não volta, porque a pessoa tem um ego muito grande. Então, até tu desconstruir esse teu ego inflado, né? Tu tem que... É uma briga para o faixa branca dar 3 tapinhas, né? É uma briga. Ele simplesmente não se entrega. Então tem que ter esse tempo, né? Tem que ter essa maturação. Então, né? Tem academias que a pessoa fica 40 aulas, né? Em São Paulo, tu fica 40 aulas que tu não rola. Imagina, 40. Aqui eu faço um mês e meio. Mas tem academia que fica 40 aulas. Justamente a pessoa... Tu dá as peças do quebra-cabeça para a pessoa, né? Ó, vou dar essa pecinha, que vai encaixar com essa pecinha, que vai encaixar com essa peça. Imagina, primeira aula, a pessoa vai rolar. Ela não tem peça nenhuma para jogar. Tu tá com o xadrez inteiro e ela só tem o peão. Com todas as peças do xadrez, ela só tem o peão. Entendeu? Ela vai, não é para mim. Vou embora disso aqui, nunca mais volta. Entende? Por isso que, antigamente, né, as academias não cresciam, né? Era tu, uma Sara
E mais, entendeu? Vocês iam lá, chegava o aluninho novo, não é pra mim, mãe, eu vou embora. A gente teve o grande nome aqui de Santa Cepé do Taekwondo sempre foi o mestre Ângelo Oliveira, sempre foi. Sim. Ele sempre teve, assim, muitos alunos. Naquela época que veio do professor Gideone, teve aqui o professor Valdir Filho, teve aqui, aí tinha o mestre Rogério Silva, que é os caprichos de antigamente, do Taekwondo, né? Sim. A gente teve muita gente, assim, ó, e isso dos anos, eu acho que dos anos 2000 daí, e eu já era adolescente, 16, 17 anos, então eu meio que afastei aquilo daquela época, não fazia sentido para mim, né? E eu me afastei, mas segui uma turma, e depois entrou uma turma e tem vários faixas pretas aqui de Taekwondo aqui em São Cepé, acho que todos formados pelo mestre Ângelo Oliveira, e teve. Mas em algum momento o Taekwondo foi um esporte, uma arte marcial que tinha visibilidade, e hoje é o Jiu-Jitsu, é o Muay Thai, são outras que ocuparam, mas eles ainda têm um espaço. O Taekwondo ainda tem um espaço. Sim. E hoje ele é muito mais esporte, ele tem bastante assim de esporte, essa é a minha visão. Sim. Então alguém pode dizer que eu tô errado, o Felipe tá errado. Tá, beleza, então tu pega isso aqui e bota tudo fora. Pega isso aqui e bota tudo fora. Minha visão é que hoje o Taekwondo virou um esporte, ele não tem mais aquela essência que eu queria, que eu gostava, que era de arte marcial, de defesa pessoal, e não fazia mais sentido para mim. Então eu treinei um pouco de jiu-jitsu, né? Eu acho que todas as vezes que eu fui e voltei do jiu-jitsu, eu devo ter uns 15 anos de jiu-jitsu, mais ou menos, mas nunca passei da branca. Sim. Nunca tive aquele gosto do kimono, sabe? Eu não gosto do kimono. Sim. Gosto mais do rola mais Sem solto, kimono. sem kimono, entendeu? Sim. E que é a realidade, né, Felipe? Isso, aí não é esporte, entendeu? Sim. Então, pelo mesmo motivo que eu não gosto do Taekwondo esporte, do Taekwondo competição, não gosto. Sim. Se eu parar para olhar uma luta, pode ser a final olímpica do Taekwondo, eu não gosto de olhar. Sim. E se eu parar para olhar uma luta de jiu-jitsu, eu também não gosto. Agora, se eu for ver ali como é que o ADCC, eu gosto. Sim. Eu acho massa. Sim. Sabe? Um UFC, vale tudo, acho muito massa. Gosto daquilo ali. Então, o que eu vi, assim, que muitas pessoas gostam desse lado do esporte, do lado da competição, do lado do praticar uma arte marcial para ser saudável. E eu acho que isso é muito válido, isso é muito legal, isso faz a arte marcial crescer. Sim. Mas nunca foi o que eu busquei na arte marcial. Sim. Então, às vezes que eu fui e saí do jiu-jitsu e de outras artes marciais também, é porque eu não encontrava lá um combate. Eu quero saber um combate na rua, como é que é. Sim. Eu gosto disso, eu amo isso. Se eu for para dentro de um tatame, para dentro de um ringue, de qualquer coisa, eu tô sempre pensando na defesa pessoal. Sim. Entendeu? Então isso aí, e é difícil de encontrar. Eu encontro mais um sem kimono. Sim. Sabe? Mas cada um tem um motivo para entrar na arte marcial. Eu acho que tem vários motivos e a pessoa com certeza vai encontrar um. Então, pedir pro Marcelo de novo colocar o vídeo aí, e essa aí deixa abaixo, deixa passar o vídeo primeiro. Vamos ver. Pode colocar aí. Oi, o meu nome é Gabriele. E o meu nome é Cristiele. E hoje nós viemos falar sobre a importância do jiu-jitsu para as crianças. E eu vou começar falando porque eu sou uma praticante de jiu-jitsu e eu adoro, assim, praticar com o professor Stefano, com todos os meus colegas, porque além de agregar no meu conhecimento, ele agrega na minha defesa pessoal e também na agilidade. Ali para sair de um golpe para outro, eu já tenho que ter na mente o que eu vou fazer. Além disso que a Gabi falou, o jiu-jitsu trabalha bastante a tomada de decisão rápida, o respeito, a disciplina, que é muito importante em qualquer esporte, mas especificamente é bem direcionado essa parte. As crianças têm que ter disciplina. O Stefano trabalha bastante isso. E até no Jiu-Jitsu Kids, né? Ele trabalha isso. E o quanto antes, melhor.
porque agora mesmo no Jiu-Jitsu Kids eles vão ter mais coisas a agregar ainda, porque eles estão aprendendo desde pequenos. Daí eles já chegam com uma certa bagagem na próxima turma e assim vai indo. O Stefano faz um trabalho maravilhoso, super paciencioso. As crianças adoram e eu acho que por isso que dá certo, porque ele põe amor e tudo que a gente põe amor só vai. Inclusive, eu só tenho coisas boas a falar dele. Então era isso que a gente tinha para falar. E muito obrigada, Stefano, pela paciência sempre com as crianças e o jeito de tratar que tu sempre conduz, do jeito que tu conduz a aula, na verdade. Sempre foi muito maravilhoso. Então essa aí é a Piratinha Gabriele. Isso aí. 150 mil seguidores no E Insta. braba de jiu-jitsu, é Ah, braba. e braba, né? Essa é braba, né? Pô, que legal, né, cara? Tem uma história de vida aí muito inspiradora, né? Se ela, como ela é uma influenciadora, 150 mil seguidores no Insta, é uma influenciadora. E influenciando, Outras crianças, nos presenteou agora com esse vídeo. Sim. Né? Mostrando ali, praticando jiu-jitsu, que pratica, que gosta. É com certeza uma honra ter ela na nossa academia ali, especialmente aí com por ti, né? Especialmente por ti ali como professor dela. Sim. Mas, como a gente encerrou já a questão da gurizada ali, vamos agora para os marmanjos, né? Vamos falar dos marmanjos ali. Como é que é a questão do adulto? No Muay Thai, por exemplo, que eu já dei aula e estava dando aula até pouco tempo, e sempre tive uma dificuldade assim de pegar um aluno de 30 anos, 35 anos, porque, como eu te disse, para mim sempre foi muito difícil ter que estar sempre com alguém começando. Tu entende que a pessoa está sempre começando, tem uma rotatividade, porque quando a pessoa começa tarde, nunca é tarde, antes tarde do que mais tarde ainda. Sim. Antes tarde do que mais tarde ainda. Com certeza. Mas quando a pessoa começa mais tarde, é muito mais difícil do corpo dela se adaptar, dela ter a coordenação motora, ela demora mais tempo um pouquinho para desenvolver e muitas vezes simplesmente não consegue. Por mais que fique 2, 3 meses, o movimento não consegue ser aquele movimento correto. E eu não exijo, cada um tem o seu limite, a gente sempre respeita a limitação de cada um, né? Sim. Ninguém vai virar um grande competidor na hora de se aposentar, né? Um competidor vai se aposentar com 35 anos, vai, né? É a menor vai parte exigir, dos né? praticantes vão ser competidores, né, Felipe? Isso, Então, como que é no jiu-jitsu, tu como professor, esse pessoal que chega lá mais maduro? A principal diferença da criança para o adulto é a motivação, né? O adulto vai motivado, ele vai sempre buscando emagrecer, né? Muitos vão buscando se inserir num grupo, né? Porque às vezes a pessoa está em casa sozinha, vou lá treinar jiu-jitsu, vou conhecer pessoas, porque o jiu-jitsu também é isso, né? Tu cria laços muito forte, né? Da criança, exemplo do grau colorido, estou sempre motivando ele. O pai leva essa criança, né, para ocupar esse filho, para dar disciplina, né, entre tantos os benefícios do jiu-jitsu que a gente já falou aqui. Já o adulto, ele vai ficar, em média, 6 meses para ganhar 1 grau na faixa. Da faixa branca, tempo mínimo, tempo que ele fica na faixa branca, é de 2 anos, né? Vai ficar 2 anos de faixa branca. Então, imagina para uma criança ficar todo esse tempo, né, é mais difícil. Mas já o adulto, ele fica, se ele tiver com aquele objetivo em vista, a faixa azul no final do túnel, ele fica. Teu café. Né? A principal dificuldade de tu manter esse aluno é realmente aquilo que eu falei do quebra-cabeça. Né? O jiu-jitsu é um grande quebra-cabeça. Se eu pegar esse adulto, né, a metodologia hoje está mudando. Se tu pegar esse adulto e colocar ele, jogar ele aos leões, vou jogar ele só com faixa azul, faixa roxa na academia, ele vai ver, eu não sei nada. Ele não vai mais aparecer na academia. Então, o que eu faço, eu vou pegando e vou dando passo a passo para ele, tá? Tu vai fazer isso, vai aprender o básico, vai aprender o rolamento de frente. A primeira coisa que o aluno chega na nossa academia é aprender a cair. Então, ele vai aprender a cair, vai aprender a levantar. Em cima disso, eu vou dando os fundamentos para ele.
entende? Aí agora ele vai aprender uma finalização. Quando ele aprende essa primeira finalização, ele na cabeça dele dá um estalo. Ó, tô aprendendo jiu-jitsu, né? Então ele começa a querer saber mais ainda de jiu-jitsu, né? Eu sei um americano, agora eu quero aprender o armlock, tô ensinando o armlock, ele quer aprender o omoplata. Então, a diferença da criança para o adulto é a motivação. Mas como que tu mantém esse aluno na academia, né? É justamente isso, tu não acelerando o processo. Se tu acelerar o processo, eu já fiz isso muitas vezes, sabe, Felipe? Eu tenho pouco tempo como professor, eu tenho 3 anos como professor na minha própria academia, né, trabalhando sozinho, mas eu vi isso. Antes o aluno chegava, o que eu fazia? Eu botava ele a correr, tu vai fazer 100 polichinelo, tu vai fazer 200 abdominal, tu vai fazer 150 agachamento, e se esgotava. Chegava na hora do treino do jiu-jitsu, ele, tô cansado. Mas como assim, nem começando no treino ainda? Aí eu queria dar tudo de mim, mas eu dava tudo exagerado. Não, a primeira coisa que ele tem que chegar na academia, ele tem que ver jiu-jitsu. Se ele quiser correr, ele vai ir na esteira, na academia, na Previne Fit ali, com a gente, e vai ter essa possibilidade para ele. Mas se ele quiser aprender jiu-jitsu, eu faço um aquecimento para ele de 5 minutos, né? E agora a gente vai ver só jiu-jitsu durante 1 hora e 25 minutos. Então ele tem bastante coisa para ver. E aí, com esse passo a passo, com essa metodologia de tu ir dando aos pouquinhos para ele, até chegar o momento dele rolar, vai ser mais fácil dele ficar ali, que na primeira semana eu já vou botar ele a rolar. Entendeu? Se eu botar ele no primeiro dia contigo, o Felipe vai lá, o Felipe e o cabelo aqui que tá com a gente. O Felipe vai lá, o cabelo pesa 120 quilos. O Felipe pesa 90. Aí o Felipe vai lá e aperta. O Felipe pesa 100. Dá um exemplo. Eu vou lá e aperto o pescoço do cabelo. O ego da pessoa é grande. Aí ele vai pensar, não, jiu-jitsu não é pra mim. Não deu certo. Aí ele vai buscar outra possibilidade, outra coisa que ele se encaixe melhor. Porque o início do jiu-jitsu é isso, tu não sabe jogar. Entende? Tu tem a bola, mas tu não sabe chutar. Entende? Então, acho que o principal para te deixar esse aluno ali é tu dar as peças aos poucos para ele. Tu vai fazer isso. Agora tu vai fazer isso. Vai fazer isso. Quando vê, ele tá fazendo várias coisas. Outro dia, uma aluna minha, ela não conseguia rolar de frente, né? Ela não conseguia rolar de frente, ela não conseguia rolar de costas. Aí, outro dia, eu fui rolar com ela. Vamos rolar? Aí, a primeira vez que ela rolou, ela disse assim, eu não vou conseguir chamar pra guarda, porque eu tenho medo de cair de costas. Mas vamos fazendo devagar. Ela foi fazendo o drill, várias vezes aquele mesmo movimento, várias vezes no treino ela fez aquele mesmo movimento. Na próxima semana, ela me chamou pra guarda e ela nem viu o que ela estava fazendo, era o maior medo na primeira semana de treino dela. Então, é isso. Tu tem que dar aos poucos pro teu aluno, né? Que aí ele vai seguir. Né? E a academia, eu acho que o principal da academia, Felipe, é o faixa branca. Né? Como a gente falou, tem que tirar isso de, só leão de treino aqui. Não vai dar certo, né? Outra coisa que eu aprendi com o tempo, né? E tô aprendendo contigo também hoje, com a tua visão empresarial, a gente tá sempre conversando. Tô aprendendo aos poucos e com certeza a nossa academia logo vai ter mais faixa branca, logo vai ter mais praticantes. Faixa branca de hoje vão ser as faixas de amanhã e assim dá certo, né? Eu acho que a gente está encontrando o caminho certo, né? O caminho certo é esse. Eu não preciso ter 10 competidores na academia. A gente tem ali o Guilherme que está sempre competindo, sempre levando o nosso nome. Eu também estou sempre que posso, estou indo competir também. Mas eu acredito que a maior parte, nosso maior presente na academia é o faixa branca e é a criança. Se não tiver faixa branca, a academia vai acabar logo ali. Entende? Sim. Então tu tem que fazer isso. Como que tu vai fazer isso? Dando passo a passo. O pessoal que entra hoje no jiu-jitsu, ele busca mais saúde, busca emagrecer? Ainda tem alguém que busca para defesa pessoal? Sim, hoje em dia o UFC é um a UFC é o que mais cresce no mundo aí, né? A organização da MMA é uma das que mais cresce no mundo. Então todo sábado tem o UFC. Antigamente era 4 vezes ao ano, agora é todo sábado. Então a pessoa bota no canal Combate, vê um cara lá dando um armlock, ele disse, eu quero fazer isso, eu quero aprender isso, né? E o jiu-jitsu também está crescendo muito, né? Hoje em dia tu vê no Instagram ali, Gisele Bündchen, a modelo mais famosa de todos os tempos, treina jiu-jitsu. Então a mulher olha lá, olha a Gisele treina jiu-jitsu, eu vou lá treinar jiu-jitsu. Entende? Olha o Cauã Raymond, treina jiu-jitsu, faixa preta, brabo. O Júnior, o Sandy Júnior é faixa preta. Eu não sabia, não tinha nenhuma noção. Então as pessoas veem as referências, veem as grandes personalidades, até as crianças, veem a Gabi,
Olha a Gabi treina jiu-jitsu, que é a Pois nossa é, piratinha. sim, sim. Entende? Então não é mais só, exemplo assim, só por a defesa pessoal. A pessoa vê, a defesa pessoal é importante, mas a pessoa vê aquela referência lá e ela quer aprender da Armlock, entendeu? Aquela curiosidade, mas como é que faz isso? Sim. Entende? E agora, essa mistura, né, que tu falou bastante em UFC, essa mistura de artes marciais, isso não é muito procurado, né? O pessoal procura o jiu-jitsu, ou às vezes procura o Muay Thai, e às vezes tem aquele que faz os dois ao mesmo tempo, procura os dois ao mesmo tempo. O que eu notei durante esse tempo todo, assim, ó, que eu estou envolvido com arte marcial, é que quem faz tudo ao mesmo tempo acaba não conseguindo fazer nada. Não. Então, assim, ó, aí as pessoas fazem Muay Thai, aí ela faz Jiu-Jitsu, aí ela faz academia, Sim. aí daqui a pouco ela tá correndo na rua, Sim. e parece que ela quer tudo ao mesmo tempo, É. e ela descobre um grande amor naquilo ali. Olha, mas também daqui uns dias é uma grande desilusão, Sim. porque não adianta amar uma coisa, tem que amar por bastante tempo. Sim. Eu gosto disso. Por quanto tempo tu vai gostar? Outro dia chegou um aluno na academia e ali a gente também tem a Funcional Fight, né? Sim. A gente tem também a possibilidade da pessoa que quer aprender luta, mas também quer fazer algo mais aeróbico, né? Daí, então a gente faz essa mistura. Ele chegou pra mim, quero treinar jiu-jitsu. Vamos treinar jiu-jitsu. E ele é sedentário, ele começou a treinar agora, né? Ele não estava treinando nada. Aí ele disse, terminou a aula de jiu-jitsu, professor, vou fazer Funcional Fight também. Eu falei, não, vamos dar tempo ao tempo, né? Primeiro tu faz jiu-jitsu, né? Vai indo devagar, vai vendo como o teu corpo vai se adaptar. E aí sim, eu consigo fazer outra coisa, agora tu faz. Mas agora tu conseguir fazer tudo, tu não vai conseguir, porque vai passar 1 mês, 2 meses, tu tá conseguindo porque tá motivado, porque a motivação é passageira, né? No 3º mês tu não aparece na academia, aí tu some. Assim, vai começar uma dieta, vou parar de comer tudo, não vou mais tomar refri, não vou mais comer X, não vou fazer nada. Tu não consegue. 3 dias o teu corpo perde carboidrato, aí tu vai lá e acaba com tudo. De uma vez só. Come tudo num dia só, do que tu perde. 2 dias tu não comeu, mas no 3º dia tu comeu pelos 2 e mais. Comeu dobrado, entendeu? Então é isso, tem que ir aos poucos, né? Tem que se reconhecer. Beleza, eu já pratico atividade física há um determinado tempo, eu posso agora fazer outra coisa junto. Eu treino jiu-jitsu, eu posso fazer academia junto, porque meu corpo já está acostumado com jiu-jitsu, não vai fazer uma grande diferença. Mas agora tu tá parado, tu sentado aqui, vou sair correndo. O teu batimento vai lá em cima. Então a pessoal quando busca muita coisa, ele não consegue fazer nada direito. Entendeu? Quero fazer tudo ao mesmo tempo. Quero fazer jiu-jitsu, jogar bola, quero correr, não dá. Outro dia um amigo ali foi jogar bola, antes de jogar bola, machucou o joelho. Vem pro jiu-jitsu, quer treinar jiu-jitsu, treina jiu-jitsu, faz uma coisa de cada vez, dá tempo ao tempo. Entendeu? As pessoas hoje em dia querem tudo uma vez só, imediatista. Pô, vou na academia. Primeira coisa que ela chega ali para um personal ali, será que eu emagreço até o verão? Não. Vem aqui durante o ano, vai construindo tijolinho por tijolinho, assim é no jiu-jitsu. Vem devagar. Quando é que eu pego o 1º grau? Vamos devagarzinho, vamos sair da montada primeiro, vamos aos poucos, entendeu? Então o imediatismo que faz isso, quer fazer tudo de uma vez só. E aí acaba que não consegue fazer nada bem, né? É o meu pensamento, né, Felipe? E agora vamos fazer o seguinte, do Kids, da gurizada, a gente foi para os adultos e agora a gente vai para aquele seleto grupo dos pitbull, dos casca-grossa, dos competidor que a gente tem aí, tu, o Gui, que eu acho que aqui, de arte, da arte suave aqui em São Cepé, eu acho que vocês são mais assíduos nas competições. Sim. Vocês têm um roteiro de competições na Copa Prime. Sim. E no que isso te ajuda a evoluir como professor, como atleta? Como é que foi esse ano agora? Olha para trás, né? A gente está em outubro. Sim. Falta um pouquinho ainda. Tem alguma competição para fazer? Ou vai deixar para o ano que vem? Agora a gente está planejando... resumando o ano aí das competições, aí, que foi bastante aqui, ano. Esse ano eu fui 5 competições, né? Peguei pódio em 3 competições das 5. E o Gui também, eu acho que o Gui pegou pódio em 5 de 5, né? Ele faz quase 2 anos que treina comigo. Ele consegue ter um grande resultado nas competições, né? Então,
o treino para competição é diferente, né? A gente vai de manhã, a gente treina de manhã no nosso horário, o horário que a gente consegue estar treinando. Mas o que me levou à competição, assim como o que me levou a dar aula, foi o meu professor, o Capincho, né? Um dia na faixa branca, tinha um campeonato de Santa Cruz, e eu falei, não vou competir, Capincho, porque não é isso que eu estou buscando e tal. Ele falou, Stefano, vai chegar um dia que tu vai ter se arrependido de não competir. Vai chegar um dia, vai chegar imagina, tu foi da faixa branca até a faixa preta, mas tu nunca competiu, né? Chegou na faixa preta e deu uma vontade, despertou o interesse em competir. Tá, mas e agora? Como é que eu me inscrevo na competição? E agora? Como é que eu vou? E agora? Como é que vai ser a competição? Tu não sabe nada da competição, né? Então imagina eu como professor, né? Como professor, hoje instrutor, faixa marrom, nunca ter ido competir. Cheguei na faixa preta. Agora o meu aluno, professor, eu tenho vontade de competir. Me desculpa, Pedro, não posso porque eu nunca fui, agora eu não sei o que fazer. Então, ser professor é um contexto geral, entendeu? Não é só tu ir dar aula. Claro, tu não precisa ser um campeão mundial, né? Não precisa ser um campeão mundial para dar aula. Tanto que tem vários campeão mundial, tem vários campeões mundial que não tem uma boa didática, não conseguem passar o conhecimento que tem, né? Mas tu ter ido na competição, tu ter ido lá, tu ter lutado, tu ter vivenciado aquilo, né? Que é o importante é a vivência, né? Então, exato, tu tem que viver aquilo. Como é que eu vou falar pro meu aluno, tu vai chegar no campeonato, tu vai na faixa branca, tu vai ter 5 minutos de luta, tu vai ter tanto tempo de intervalo, como é que é a chave? Como é que eu vejo uma chave? Como é que eu vejo as regras, se eu não sei? Então, tudo isso é importante para um professor. Eu busco isso, a competição me traz isso. Isso é uma grande motivação minha, é eu estar aí buscando, porque essa turma que a gente está agora de criança, com 8 anos, tem, exemplo, o Davi mandou um vídeo agora, o Davi tem grande potencial, o Joaquim que nos mandou um vídeo tem grande potencial, a Piratinha tem grande potencial. Se quiser, esses 3 agora, não só eles, como toda a turma, como eles são novos, a maioria tem 8 anos de idade, podem se transformar em competidores, meu Deus, já vão ter... Eles podem ser campeão mundial, eles têm uma estrada enorme pela frente, eles podem ser o que quiser. Eles têm tempo, tem físico, né? Porque o físico de 8 anos de idade, tu tem 10 anos para construir um físico, né? Sim, com certeza. Então, eu faço preparação física, eu treino jiu-jitsu, eu vou competir, mas eu gosto de competir porque isso me motiva, né? A ir lá e me testar, e buscar e me preparar, né? Mas também pensando nos meus alunos, né? Acho que o principal foco são os meus alunos, porque um grande objetivo meu, enquanto professor, é um dia formar um campeão mundial. Eu tenho 30 anos, eu tenho 29 anos, ainda dá tempo, né? Agora tem o Mundial de Master, que agora teve em Las Vegas agora, no mesmo dia, tinha 22 áreas de luta, né? Se fosse juntar os 3 campeonatos que teve no mesmo dia, que teve a Jiu-Jitsu Com, o Jiu-Jitsu Master, tinha 40 e tantas áreas de luta. Então tu vê o tanto que o Jiu-Jitsu cresceu, e o Jiu-Jitsu Master tambem vem crescendo. Então nada impede de eu competir por o Jiu-Jitsu Master é acima dos 30, né? O Master 1... O Master é acima dos 30, né? Jiu-Jitsu o Master 1 é de 18 até 30. Depois o Master 1 de 30 a 36, depois Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, por aí vai. Então tem muito chão ainda para mim como competidor, e toda essa minha busca é para trazer para os meus alunos. Vivência, né, Felipe? Vivência. Meu aluno vai chegar, a Gabi vai chegar, professor, como é que eu vou lá naquele campeonato? Eu fui lá, eu sei como funciona. Então, é esse o caminho que nós vamos trilhar, entendeu? E experiência própria, né? Eu também competi muito no taekwondo, até trazer um troféuzinho meu de 1992 que tem lá. Sim, tem história, hein, Felipe? E aí o que acontecia, assim, ó... quando a gente é mais jovem, assim, criança, adolescente, tu vai lá num campeonato e... Tu sabe mais ou menos assim o que tu tá fazendo, lógico, tu sabe. Mas quando tu é adulto, tem uma certa responsabilidade em cima de ti, diferente da criança. A criança às vezes está lá brincando, ela se acostuma com aquilo lá. E eu fiquei muito tempo sem competir. Sim. E eu fui competir no Muay Thai. Então, o pisar no tatame... Quando era criança, eu nem me lembro a sensação que era, mas não era difícil. E aquela época eu ganhava. Era brincadeira. Era melhor aquela época eu ganhava. Sim, sabe? Sim. Aquela época eu geralmente ganhava, eu era muito bom na sparring. Só que eu tive uma frustração na época, no campeonato em Cruz Alta.
uma frustração para uma criança horrível, assim, ó. Sim. Eu tinha 12 anos de idade e eu era alto. Tenho 1,90 m hoje, 1,88 m. Então eu era alto para minha idade. Sim. E apesar de eu ter idade, de eu ter peso, me colocaram numa categoria acima. Eu acho que erraram grosseiramente. Sim. Erraram grosseiramente. E a luta acabou ficando injusta. E eu perdi a luta. E eu fiquei bravo, porque eu tava lutando com um pessoal de 14 anos. Se tu pegar um piá de 18 e um piá de 12 e um piá de 14, é uma diferença monstruosa. Muito grande. Muito grande. E ainda eles eram mais pesados. Então, quando eu perdi aquele campeonato, eu fiquei muito bravo. Eu lembro que eu entrei no banheiro chorando e o pai disse pra mim, então tu para com isso, Sim. Sabe? Sim, você E aí me decepcionei. E depois eu fui num campeonato em Porto Alegre e aconteceu de novo, me grafiaram assim, ó. Eu tenho um pé frio horrível pra isso aí. Sim. E me grafiaram, eu fiz um ponto e ficou, era um ponto de desempate. E eu fiz o ponto, o juiz não marcou, eu olhei pro juiz e levei. Quer dizer, quem para a luta é o juiz. Sim. Eu não devia ter parado, eu errei. Sim. Isso acontece. Sim. Quem para a luta é o juiz, não é? É. Então por isso que às vezes dá um espancamento no Quanto tempo MMA. deu uma competição para outra, Felipe? Naquela época eu competia direto. Não, dessa competição da primeira, da decepção, para a segunda. Da decepção, 1 ano. 1 ano. Um Então, ano. 1 ano na competição, hoje é muito tempo, É né? muito tempo. Exemplo, então, são horas de voo, né? Se eu for competir hoje e for competir daqui a 1 ano, vai chegar lá, eu não conheço ninguém, né? Exato. Então, agora no cenário estadual aqui, que tu vai praticamente todo mês, 2 meses competir, tu conhece essas pessoas, né? Então, tá ali, tá com tempo, né? Você tá entendendo. E tem, claro que tem os graus de competição, tem aquele cara que tá treinando só para isso, né? Eu dou aula, treino, estudo, sim, e na época eu lembro assim, ó, era muito tatame, muita área de luta. Era muita área de luta, era muito competidor, tipo 500 dentro de um ginásio lá em Porto Alegre, com várias áreas de luta. Sim. E aí eu fiquei em segundo lugar. E me deu uma coisa, eu não fui buscar o troféu. Eu me recusei, eu não fui. Justamente por causa da situação. Eu não fui competitivo, eu não aceitei a derrota, eu não fui. Sim. Eu não peguei o troféu, eu fiquei uma falha minha como atleta na época, falha minha como atleta. E já quando eu, sentindo muita saudade da época que eu competia, voltei a competir. Aqui tá a época aqui, que foi 2013, 2015, aqui onde tá aqui os certificados do Muay Thai, alvará, né? Sim. Aqui depois eu peguei a faixa preta aqui no taekwondo, que antes eu era vermelha, preta de outra. Olha aqui um certificadinho conhece aqui? Seminário do Camarim, do Cavaca, né? Sim. Baita seminário. Campeão mundial, lembro. né? Isso. De jiu-jitsu, né? Sim, campeão mundial de Então, eu, quando subi lá pra lutar o Muay Thai, eu já tava velho. Eu já tava com 32 anos, então eu tava velho. E a sensação que eu tinha no subir lá era que eu ia morrer, e eu precisava matar. Eu tava lá em cima. Sim. Muito ansiedade. E o Muay Thai, muita ansiedade. E o Muay Thai, ele é algo assim, cara, que ele é um pouco diferente dos outros, porque tu não dá um soco pra nocautear, tu não dá um chute pra nocautear, tu faz isso pra matar. Tu não tem... Se tu for ver uma luta de Muay Thai no Brasil, é bem diferente da Tailândia. Tu olha na Tailândia, aquilo é um jogo. Eles lutam toda semana. Sim. Aqui no Brasil, os caras sobem no ringue e querem matar o outro. Sim. E é assim que funciona aqui. Aqui no Brasil é assim. Então, eu acabei quebrando a mão de tanto dar soco. Na guarda. Fiquei louco. Sim. Então, eu vi assim... É muito difícil pra mim subir num ringue pra competir. Mas quando eu fui pra treinar alguém, eu conhecia esse defeito, eu tinha experiência de competição. De antes, Sim. Eu tinha experiência de agora e tinha a experiência do que podia funcionar na luta. E eu me dei muito bem. Treinando como treinador de atleta. Eu acho que eu fui muito feliz assim nesse breve, e dos atletas que eu ajudei também, que eu era sparring lá em Santa Maria, lá tem mais competidores. Claro. Tinha na época da Associação Guerreiros Thai. Então eu era sparring da maioria deles. Sparring é que eles lutavam comigo para treinar.
Então, acho que tu não precisa ser um bom atleta, um melhor atleta, para ser um bom professor, tanto no nível competitivo, no nível recreativo, né? Hoje tu vê o Melk Galvão, exemplo, né, que é o pai do Mika. O Melk nunca foi expressivo no cenário do jiu-jitsu, né? Mas agora como professor, como técnico, ele é um dos maiores do mundo. Entende? Assim como tu... Às vezes é uma dificuldade que tu tem lá, que tu já enxerga no atleta aquilo que para uns não é muito difícil, mas tem um nível de dificuldade para todo mundo. Sim, com certeza. E inclusive de estilo, de regra que tu vai desenvolvendo com o tempo. E é muito legal, cara, é muito legal. Eu sinto não ter mais tempo de desenvolver isso, né? A carga horária é muito pesada. Dá pra ver que tu gosta bastante, mas é uma coisa que é um plano que a gente pode ir amadurecendo. A gente tem as crianças ali, né? Esse dia eu mandei uma mensagem pra Priscila agora. Priscila, falei, Priscila, como é que tá o horário do Davi? Vamos treinar o Davi tem outras crianças também que eu vejo esse potencial, vamos treinar em outro horário, então já tô regando essa sementinha, entendeu? Já tô plantando, já tô botando a aguinha ali. Não é uma coisa que é obrigado, não. Sim. Não é obrigado ao filho ir pra competição. Mas um dia eu vou lá e vou mostrar para as crianças, né? Olha aqui como é que a competição funciona. Quando vê essa criança desperta interesse, quando vê eu e tu vamos tá ali ajudando ele, né? Levando as competições. Sim. Entende? Principalmente uma competidora que tá vindo forte aí é a Bibiana. Com certeza, a Bibi. A Bibiana. Nossa garota propaganda. A Bibiana é evidente, assim, ó, desde o início, assim, eu ficava contando os dias, quando é que eu vou colocar a Bibi, né? E ela tem, eu enxergo nela uma certa dificuldade de concentração, mas que aos poucos ela vai superando. E quero sim levar ela para a competição, porque enfrentar uma frustração é muito difícil. Sim. Eu acho que vai ser mais pedagógico para ela perder 10 competições enquanto criança do que ela vencer 10 competições. Sim. Porque é bom ganhar. Mas saber perder. Perder é importante. Com certeza. Né? E saber que tu dá o melhor. Olha, eu treinei, eu fiz tudo certinho, eu me alimentei direito, e cheguei lá e perdi. Olha só, nem sempre que tu te dedica ao máximo, que tu faz tudo certinho, as coisas necessariamente vão dar certo. Às vezes tu faz tudo certo, na vida também, e acaba dando errado. Sim. E tu tem que saber como é que tu vai superar aquilo ali. Sim. Então, eu acho que a competição ela ajuda muito a criança nessa coisa de lidar com a frustração, porque nós pais, a gente tá um pouquinho receoso assim para não deixar o filho sofrer, para não deixar, olha, eu não gosto de ver meu filho triste, eu não gosto de, né? Sim. E a gente não tá dando para eles um pano, uma amostra do pano. Sim. Olha, meu filho, a vida é isso aqui. Pô, tu vai fazer tudo certo, vai te dedicar ao máximo e vai dar errado muitas vezes. Sim. E tu tem que seguir a tua vida. E aí a criança vai ser mais resiliente, né, Felipe? Isso. Mais resiliente. Às vezes o excesso de proteção, até se eu lavar minhas mãos demais, eu fico alérgico. Então tudo que é demais faz mal. Entendeu? Então, tipo, tem que proteger, mas com aquele limite ali, né? Meu filho foi lá, ele caiu, né? Vou deixar ele levantar por conta. Entende? Às vezes os pais que são mais assim, super protetores, chegam na beira do tatame e falam, não, agora pode deixar que eu resolvo. Entendeu? Porque o pai quer proteger, ele quer. Não é feio isso, não é uma coisa negativa. Mas tem que estar sempre dosando, né? Tem que estar sempre dosando. Até, inclusive, tu falou da Bibi ali, até a gente tem a turma de Jiu-Jitsu Baby, né? Que são os menores da academia. Eles têm de 3 a 6 anos. Né? Com 7 eles vão pro Jiu-Jitsu Infantil 1. Então, nessa idade é só brincadeira, né? Então a criança vai ali só pra aprender, tipo a Bibi. Ela tá ali, agora ela vê um bambolê lá, ela vai lá, pega o bambolê, aí quando ela quer, ela volta, né? Eu falo, Bibi, fica aqui sentada. O momento que ela quer ficar sentada, ela tá ali sentadinha, daí a pouquinho ela viu uma coisinha que despertou o interesse dela, ela vai lá e pega, entende? Então tem essa diferença até no Jiu-Jitsu Baby, né? Então a gente vai deixando a criança brincar, se divertindo, mas aprendendo, né? Vai lá. Então a gente junta tudo isso, quando chegar no Jiu-Jitsu Infantil 1, já vai estar com outro passo, já vai estar com outra cabeça, outra mentalidade, né? Ela é mais nova da academia, né, Felipe? Ela e meu filho, João Gabriel, né? Pois é. João Gabriel. Não, a fruta não pode cair longe do pé, que é isso? Não, a gente tem que ir indo, igual o João Gabriel. Ele não vai a todas as aulas. De vez em quando ele vai, eu não vou forçar ele, entendeu? O que eu acredito que a gente não pode forçar. Exato. Né? É igual a Bibi. Ela vai ali, fica meia hora na aula,
Deu o tempo dela, ela já tá cansada, né? A criança cansa mais rápido de ficar fazendo a mesma coisa. A Natália pega ela e ela vai para casa, assim é como o meu filho. Ele vai ali, brinca, se diverte, deu o tempo dele, vou para casa. Entende? Então não é aquela coisa exaustiva para a criança, né? Pois é, e eu vou ter que fazer uma promessa aqui que eu nunca fiz e agora vou ter que fazer uma promessa ao vivo aqui para ti, porque é uma vergonha, tio, é uma vergonha. Eu ainda mais com esse bullying todo em função da faixa branca do jiu-jitsu, cara. Eu tô me sentindo muito mal com isso, porque o pessoal zoa demais, cara. Eu vou ter que colorir essa faixa aqui. Você vai ter essa zoação, né, Felipe? Mas tu tem que, imagina, 10 anos, né, Felipe? 15 anos. Quanto tempo? 15 anos, mas imagina. Eu acho que mais da primeira vez que eu tive contato com o jiu-jitsu, 98, 99. 98, Felipe. E aí depois e vai e volta. E tu nunca mais vai alcançar quem continuou, né? Isso é o pior. Quem continuou já é mestre. Até um dia meu professor, eu fiquei um tempo sem treinar e o Carpincho disse, daquele jeito, ele, irmão, não tá entendendo que se tu parar, tu nunca mais vai alcançar quem continuou. Eu nunca mais parei, né? Tô aí até hoje na luta. Não, pois é, então assim, vamos ver, vamos botar uma meta. Até o final do ano que vem, porque daí já tem um ano. Sim. Eu tenho 3 grauzinhos, um chegou a cair já. Mas eu acho que eu vou ter que comprar uma faixa A4 pra mim, porque a A3 não dá mais. Vai dando, é igual uma borboletinha, solta a pilinha na frente. Parece uma gravata com borboleta. Sim. Então eu vou comprar uma faixa branca nova. Sim. Pra dar pra eu conseguir atar ela, pelo menos. Não, aí, ó, só ir no treino que a parte azul tá perto, né? Tá, vamos lá. Então tá, vou te agradecer aí. Conto contigo para me ajudar a superar essa faixa branca, essa eterna faixa branca. Não pode dar tanto tempo uma faixa da cintura de uma pessoa. É inaceitável, tá louco. É gostar de sofrer. Então é isso aí, pessoal. Eu vou convidar vocês para o próximo podcast, que vai ser sobre defesa pessoal. Olha aí, ó. Então eu e o Gabriel, a gente está fazendo um material. A gente até andou gravando lá no stand. O Gabriel Schneider é instrutor de tiro. Sim. E a gente está fazendo uma defesa pessoal de combate voltada principalmente para os CACs, do pessoal que tem arma em casa. Sim. E tentar dizer para esses caras, olha, vocês querem arma para defesa, beleza, mas vocês vão ter que saber usar isso aí uma hora, né? Não adianta lá. O Gabriel tem conhecimento. Então a gente tá mesclando isso daí, né? Uma defesa pessoal com armas e uma defesa pessoal sem armas e uma defesa pessoal mista. Então a gente está preparando um material bem legal aí, convido todo mundo para assistir semana que vem. Sim. Vamos marcar para quinta-feira, às 19 horas. E é isso aí, pessoal. É. Valeu então, brigadão. Obrigado aí, obrigado. Até a próxima. Fechou?